No século III a.C., o Mediterrâneo era o centro do mundo conhecido. Diversas civilizações disputavam poder, comércio e influência, mas nenhuma delas imaginava que o choque entre duas potências específicas mudaria para sempre o destino da história antiga. De um lado, Roma, uma república em expansão, disciplinada e militarmente organizada. Do outro, Cartago, uma poderosa cidade-estado fenícia, rica, marítima e dona de uma das maiores frotas navais do mundo antigo. Essas duas civilizações eram completamente diferentes em sua essência. Roma era terrestre, baseada na força das legiões e na expansão contínua de seu território. Cartago era marítima, sustentada pelo comércio, pelas rotas do Mediterrâneo e por uma elite mercantil extremamente poderosa. Durante algum tempo, parecia possível que ambas coexistissem em equilíbrio. Mas havia um ponto estratégico que tornava o conflito inevitável: a Sicília. A Sicília era a maior ilha do Mediterrâneo Central e ocupava uma posição geográfica crucial para o controle das rotas comerciais entre o leste e o oeste. Quem dominasse a ilha controlaria o fluxo marítimo da região e teria vantagem estratégica sobre todas as demais potências. Foi nesse cenário que começou o maior conflito do mundo antigo. Em 264 a.C., uma disputa local na cidade de Messana, no norte da Sicília, envolvendo mercenários, acabou atraindo a intervenção direta de Roma e Cartago. O que começou como um conflito regional rapidamente se transformou em uma guerra entre duas grandes potências. Nenhuma delas estava disposta a recuar. Assim teve início a Primeira Guerra Púnica. O conflito, inicialmente restrito à Sicília, logo se expandiu para o mar. Cartago possuía uma vantagem decisiva. Sua marinha era superior, experiente e dominante em todo o Mediterrâneo Ocidental. Roma, por outro lado, não possuía tradição naval significativa. Sua força estava na terra, e agora enfrentava uma guerra que exigia controle marítimo. Durante os primeiros anos, Cartago explorou essa vantagem com eficiência, controlando rotas, atacando suprimentos e dificultando a movimentação romana na Sicília. Roma parecia em desvantagem, mas reagiu de forma surpreendente. Em vez de aceitar a inferioridade naval, decidiu construir uma frota do zero, copiando navios cartagineses capturados e desenvolvendo rapidamente sua própria marinha. Mais do que isso, Roma introduziu uma inovação que mudaria o rumo da guerra: o Corvus, uma ponte móvel que transformava batalhas navais em combates terrestres. Com essa tecnologia, os romanos podiam abordar navios inimigos e lutar corpo a corpo, anulando a experiência superior dos cartagineses no mar. A partir desse momento, o equilíbrio da guerra começou a mudar. Roma passou a vencer batalhas navais importantes e a desafiar o domínio cartaginês no Mediterrâneo. O conflito se intensificou e se tornou extremamente desgastante para ambos os lados. Tempestades, perdas navais e batalhas sucessivas transformaram a guerra em um longo processo de resistência. Durante mais de 20 anos, Roma e Cartago se enfrentaram sem um vencedor definitivo. Mas a capacidade romana de reconstrução constante e sua organização militar começaram a pesar a seu favor. Cartago, embora rica, enfrentava dificuldades crescentes para sustentar o conflito. O desfecho veio em 241 a.C., na Batalha das Ilhas Égates. Nessa batalha decisiva, a frota cartaginesa foi derrotada de forma definitiva, forçando Cartago a aceitar os termos de paz impostos por Roma. A Primeira Guerra Púnica havia terminado. Roma venceu. Cartago perdeu a Sicília e foi obrigada a pagar uma pesada indenização. Pela primeira vez, Roma se tornava uma potência dominante fora da Península Itálica, e o equilíbrio do Mediterrâneo começava a mudar de forma irreversível. Mas a derrota não significou o fim de Cartago. Pelo contrário, ela marcou o início de um desejo profundo de revanche. Nas décadas seguintes, Cartago tentou se recuperar economicamente e expandir sua influência em outras regiões, especialmente na Península Ibérica. Foi nesse contexto que surgiu uma nova geração de líderes militares, entre eles Amílcar Barca, que acreditava que a guerra contra Roma ainda não havia terminado de verdade. Durante suas campanhas, ele levou consigo seu filho, Aníbal, que cresceu em meio ao ambiente militar e ao sentimento de vingança contra Roma. Esse jovem general, moldado pela guerra desde a infância, se tornaria o principal nome da próxima fase do conflito. Em 218 a.C., teve início a Segunda Guerra Púnica. Diferente da primeira, essa guerra não começou na Sicília, mas com um movimento ousado e inesperado. Aníbal decidiu atacar Roma diretamente, atravessando os Alpes com seu exército e seus elefantes de guerra, em uma das mais impressionantes façanhas militares da história antiga. A travessia foi brutal. O frio,
O terreno montanhoso e as tribos hostis dizimaram parte significativa de seu exército. Ainda assim, Aníbal conseguiu chegar à Itália, surpreendendo completamente os romanos. Uma vez na península, ele derrotou Roma em várias batalhas consecutivas, demonstrando genialidade estratégica. Em Trébia, no Lago Trasimeno e principalmente em Canas, Aníbal executou táticas que cercaram e destruíram exércitos romanos muito superiores em número. Roma enfrentou seu momento mais crítico e chegou a temer pela própria sobrevivência. Mas, ao contrário do esperado, Roma não colapsou. Em vez de buscar confronto direto e imediato, adotou uma estratégia de desgaste. Evitou grandes batalhas decisivas na Itália e passou a atacar os aliados de Cartago em outras regiões. Nesse contexto, surgiu uma nova liderança militar romana, Cipião Africano. Cipião levou a guerra para fora da Itália, atacando a Espanha e depois transferindo o conflito para o território africano de Cartago. Essa mudança estratégica forçou Aníbal a retornar à África para defender sua cidade. O confronto decisivo ocorreu em 201 a.C., na Batalha de Zama. Ali, Cipião Africano derrotou Aníbal, encerrando a Segunda Guerra Púnica com mais uma vitória romana. Cartago perdeu territórios importantes, sua influência foi reduzida e sua capacidade militar ficou severamente limitada. Mas mesmo após essa derrota, Cartago não foi destruída. E isso, para Roma, representava um problema futuro. Nas décadas seguintes, Cartago voltou a se recuperar economicamente, especialmente através do comércio. Sua prosperidade voltou a crescer, o que gerou desconfiança em Roma. Para muitos romanos, enquanto Cartago existisse, a ameaça nunca estaria completamente eliminada. Entre os defensores da destruição total de Cartago estava o senador Catão, que terminava seus discursos repetindo uma frase que se tornaria famosa: Cartago deve ser destruída. Em 149 a.C., Roma decidiu agir. Teve início a Terceira Guerra Púnica. Diferente das guerras anteriores, esse conflito não envolveu grandes campanhas militares ou batalhas estratégicas extensas. Foi, acima de tudo, um cerco. Roma cercou Cartago por anos, bloqueando suprimentos e isolando completamente a cidade. A população enfrentou fome, destruição e desespero, enquanto resistia dentro das muralhas. Mas a resistência não foi suficiente. Em 146 a.C., após um longo cerco, Roma invadiu Cartago. A cidade foi destruída completamente, queimada e arrasada. O que restou de uma das maiores potências do Mediterrâneo foi eliminado da história. Com isso, Roma não apenas venceu mais uma guerra, ela eliminou seu maior rival. As guerras púnicas terminaram com Roma como a potência absoluta do Mediterrâneo. A república, que antes era apenas uma força regional terrestre, se transformou no centro do poder do mundo antigo. A destruição de Cartago marcou o fim de uma era e o início da supremacia romana. Mas essa vitória também mudaria Roma para sempre, abrindo caminho para sua transformação em império e para novas guerras ainda maiores que viriam depois. E assim, o Mediterrâneo deixou de ser um campo de disputa entre duas potências e passou a ser dominado por uma única força. Agora me conta, você acha que Cartago poderia ter vencido Roma se tivesse feito escolhas diferentes na Segunda Guerra Púnica?